o que eu digo para vocês, é um conjunto de problemas. Desde a ideia de jogo, da concepção de estratégia, passa pelo tipo de jogo que a gente está fazendo, passa pelo tipo de amplitude que os jogadores estão tendo em campo sem aproximação. E no meu ponto de vista, com as informações que eu tenho, me parece que os jogadores estão entendendo que as ideias de jogo não estão fluindo. E mais do que você falar assim, a diretoria não sei o quê, a organizada, nananã, porque o Baby deu uma declaração dizendo que é um termômetro, né? Deu uma declaração dizendo que ele entende que o time não estava bem, mas que precisava dar um voto de confiança. Que a gente sabe que quando a organizada vem, a situação já meio que já está insustentável. Infelizmente é uma verdade. As redes sociais estão praticamente fadando, já estão tirando os Zubeldia de campo. Você vai falar, Zanquete, você acha que, na sua opinião, o Zubeldia deveria sair hoje? Não, eu não acho que deveria sair hoje. Mas eu acho que, do jeito que está, ele não vai passar da fase final do Paulista. E não é porque. Aí você vai falar assim, ah, mas a diretoria já estava a fim de tirar ele desde o ano passado. Isso também é uma verdade. Isso também é uma verdade. O Muricy já, desde o ano passado, já tem claro que na cabeça dele, o espaço aberto no São Paulo, ele tem uma sombra do Tite muito grande no São Paulo. Tem uma sombra do Tite que ninguém vai admitir, mas tem uma sombra do Tite gigantesca. Se o Zubeldia cai, a primeira ligação, a primeira troca de ideias vai ser pro próprio Tite. Tite, olha só. Olha, você viu o que aconteceu com o Dorival? O Dorival veio, estava demitido pelo Flamengo, ficou meses sem trabalho, veio para São Paulo, se recuperou. Você vai vir para cá, tem todo o espaço. O Tite e o Muricy tem uma ótima relação. É o encaixe perfeito que os caras pensam. Só que ninguém vai demitir o Zubeldia agora. Então, eu digo para você, o Zubeldia tem risco de cair hoje? Não, o Zubeldia não tem risco de cair hoje, mas o Zubeldia ele já vem apresentando uma oscilação de humor psicológica. Ele já nas coletivas dele, ele já está surtando, dando com respostas irônicas, ele está mais agressivo, ele tá, você vê nitidamente os incômodos que ele tem. Ele ontem, na hora de dar uma resposta sobre o Rian e sobre a questão de Brasília, ele chegou a dar uma risada de deboche para a pergunta da repórter e depois ele respirou fundo, passou alguns segundos antes de responder, aí respondeu. Ele está tentando se equilibrar, porque para ele não está fácil. Ele estava desesperado ontem na beira do campo. Ele sabe o impacto do que está acontecendo e ele está vendo que não está dando certo. Pô, Zanqueto, mas então não era melhor demitir agora? Eu não acho. Eu não acho. A gente tem o jogo contra o Velo Clube e a gente tem o jogo contra o Palmeiras. E o futebol, ele tem essa dinâmica. O Zubeldia, ele tem que ter, na minha opinião, ele tem que ter o Campeonato Paulista como o tempo dele de preparação. Ele está repetindo isso, a gente ainda está em preparação, a gente ainda está voltando de pré-temporada, a gente está mudando muitos jogadores, eu estou testando peças, eu não estou só jogando com o time titular. Ele tem razão nessas coisas. A questão é, as ideias não estão dando certo. E ele não está tendo a flexibilidade e a humildade de entender que as ideias dele não estão dando certo e tem consequências graves isso. A ponto de já ter gente pedindo a cabeça dele. Então, eu, na minha linha de ponderação, tem que sentar com ele, Muricy, Belmonte, Rui Costa, Júlio Casares, todo mundo. Tem que sentar com ele e falar, Zubeldia, você monta o time, você organiza tudo. Mas não tá dando certo, amigo. E não tá dando certo, não é com o time reserva, não é porque você tá dando oportunidade para jogador, não tá dando certo a sua ideia de jogo. Não tá fluindo. Não tá funcionando. Não tá dando certo. O São Paulo tá muito óbvio. O São Paulo tá muito previsível. O São Paulo não consegue construir o encaixe das peças com a proposta do que ele está tendo posicionalmente em campo e com o jeito que ele está montando, não está dando certo. Está tudo culminando em cruzamento na área e o São Paulo não tem gente para cabecear na área. Só tem o Caleri. Só o Caleri, numa defesa que estava com três jogadores postados e todo mundo recuado com um bloqueio na frente, não estava funcionando, ainda mais com escolhas de laterais que não. Com um lateral que não cruza, com um ponta que não estava driblando, só estava funcionando e só estava dando mais perigo. O São Paulo deveria ter, naquele momento do jogo, muito antes da substituição, o São Paulo deveria estar com o André Silva e com o Caleri dentro da área, para poder romper as linhas e poder brigar. O São Paulo tinha que ter um rebote mais efetivo. O São Paulo tinha que ter arriscado. Para você ganhar, você precisa ter coragem, você precisa arriscar. O Zubeldia ele não tem essa coragem.
Aí ele falou: ah, mas lá atrás, contra a LDU, São Paulo também tinha um homem a mais e não ganhou de mim quando estava com o Dorival. Mas o São Paulo não ganhou porque o Caleri perdeu uma porrada de gol. Ontem o São Paulo mal construiu. O São Paulo só cruzou a bola na área. Não teve uma jogada trabalhada. Não teve uma construção de jogo. Naquele jogo da LDU, o São Paulo macetou a LDU e perdeu gols claríssimos. Ontem, tirando o gol do Arboleda, que eu acho que foi muito claro, eu não vi uma jogada de gol claríssima que o São Paulo tenha perdido. Eu vi uma extrema dificuldade, e a gente está falando de uma LDU que estava jogando travado no jogo de mata-mata, e a gente está falando da Inter de Limeira, que é o último colocado do campeonato. Era o último colocado, agora já não é mais com o empate com o São Paulo. Eu não acho consistente essas argumentações. Eu acho que a coisa está tomando um contorno em que existe uma linha de narrativa hoje muito clara. Eu acho que a diretoria tem responsabilidade, principalmente por manter os Beldia. Você vai falar assim, mas a diretoria, você não vai falar, vou. A própria escolha de manter os Beldia como técnico de São Paulo já é responsabilidade deles, é culpa deles também. Mas você não falou que não tinha que demitir? Eu não acho que tem que demitir. Eu acho que está na hora, como eu falei no outro vídeo, está na hora do Zubeldia botar a mão na consciência e começar a pensar em mudar um pouco as suas ideias de jogo. O técnico precisa entender quando você passa e quando você esgota suas ideias, quando você esgota suas soluções e você precisa construir alternativas. Se você é incapaz de construir alternativas, você está fadado ao fracasso. E nesse ritmo que o São Paulo está caminhando, pela contorno de como a coisa está sendo construída, e quando você vê que tem defesas cegas, eu estou voltando a repetir. Eu, ao mesmo tempo que faço críticas gigantes sobre o que está acontecendo, eu estou compartilhando a responsabilidade entre todos os envolvidos. Todos os envolvidos têm responsabilidades. Desde uma fase técnica, a questão de diretoria, a questão do treinador e a sua comissão técnica. Só que as escolhas de quem joga e de como joga são do técnico. Se o jogador está em uma fase, você precisa buscar alternativas. Se o jogador não está indo bem, você precisa buscar uma situação diferente. Se a forma como você propõe a partida não acontece, você precisa buscar outro jeito de jogar. Você precisa mudar peças, você precisa alterar as coisas. Se insistir naquilo, mostra só uma teimosia e uma completa falta de capacidade de fazer diferente. E essa agonia que eu acho que vem tomando conta e incomodando profundamente o torcedor do São Paulo. Aí entra o que eu falei para vocês. Existe uma sombra externa de que o São Paulo, através do Muricy e outras pessoas, não gostam, são informações que eu tenho, não gostam muito do Zubeldia já faz tempo, já para ele já deveria ter sido trocado lá atrás, mas daí teve um movimento muito forte, inclusive meu, que eu não concordei, que o Zubeldia deveria ter saído naquela época. Acho que não era o momento. Ainda não acho, ainda acho que ele tem o direito de terminar pelo menos o Campeonato Paulista. Para mim, ele tem o direito de tentar terminar o Campeonato Paulista e conseguir reverter essa situação. E ele tem a obrigação de conseguir apresentar alguma coisa, um padrão tático. Porque ele está muito parecido com o que aconteceu com o Carpini. A campanha, inclusive, pelo que eu vi nos números, ela é muito similar. Ela é idêntica a 2023, 24, 25.